Como anda seus sentimentos? Nervos à flor da pele? Dificuldade com as crianças? Problema para ficar em casa? Ansiedade para sair? Vamos pensar um pouquinho sobre emoções? Algumas informações importantes sobre as nossas emoções. Primeiro, é impossível não sentir. Sentir é viver. As emoções são parte de quem nós somos e, portanto, se estamos vivos, sentimos. Se sentimos, estamos vivos, né? As emoções são como uma espécie de orquestra sinfônica agindo dentro da gente e vão dando pigmento, vão dando visualização, vão dando materialização para a vida. Tá? Goleman, se eu não me engano, disse que nós eventualmente somos sequestrados emocionalmente. Você já deve ter passado por uma situação onde você foi tomado pela emoção. Filmes de suspense e terror geralmente dá aquele susto e você reage. Segundo, emoções têm linguagem própria, falam mesmo que você não queira. A sua reação a filmes e sustos, por exemplo, uma boa fala sobre isso, né? O corpo fala, normalmente nós não percebemos, mas nós expressamos emoções pelo nosso corpo. Então as emoções têm linguagem própria. Hoje a gente fala muito de somatização, de doença psicossomática, por exemplo, onde uma parte do corpo reflete uma dor, uma situação por conta de uma emoção. Então as emoções, elas têm linguagem própria e elas vão falar, quer você goste ou quer você não goste. 3. Logo, se as emoções falam, elas pedem uma ação. Né? O sentido original da palavra emoção tem a ver com mover, com movimento, mover-se para longe. Então, ação e emoção estão ligados, porque uma representa o que a outra é. Sempre que você sente uma emoção, essa emoção pedirá uma ação. Se você está com raiva, você quer agredir. Se você está com medo, você quer se acuar, você quer correr e por aí vai. Logo, quarto, outra coisa importante que você precisa saber sobre a sua emoção é que nós não a controlamos. Se ela é espontânea, se ela é uma relação da própria existência, do próprio viver, então nós não controlamos. Né? Você já teve aquela experiência onde você agiu de uma determinada maneira e depois você falou, putz, por que eu fiz isso? E não devia ter feito, não devia ter falado, né? Nós não controlamos totalmente as nossas emoções. Nós expressamos elas, como eu disse, inclusive por expressões corporais que nós nem nos damos conta às vezes, né? Nosso trabalho, então, é aprender a reconhecer essas emoções, compreendê-las e trabalhar com elas. Não fazer isso nos torna deficientes emocionalmente falando, né? Quinto, emoções são os que nos conectam às pessoas. Nós somos conectados pelas emoções. São as emoções que nos aproximam, são as emoções que nos afastam. Quando amamos, queremos nos aproximar. Quando ficamos com raiva, queremos agredir. São as emoções que criam e geram as conexões que nós vamos tendo ao longo do dia. Você já deve ter até percebido em você que determinado pensamento ou ideia já te traz uma emoção muito clara e muito definida. Né? Visitar alguém que você não quer te traz uma emoção, ficar isolado quando você queria sair te traz uma emoção. Só pensar nessas coisas já geram emoções. Os ansiosos que nos confirmem, né? A ansiedade, ela é muito difícil por conta disso, porque o pensamento sobre uma ideia, sobre alguma coisa, já traz
uma emoção ruim, né, tensa, um estresse que é difícil de gerenciar. Então as emoções positivas elas vão nos aproximar e as emoções negativas elas vão nos afastar do outro. Nessa relação que nós estamos vivendo agora com as pessoas dentro de casa, essa dinâmica de afastamento e aproximação tem sido muito intensa e virado inclusive motivo de muita piada, né? É bem curioso e interessante, mas porque nós somos e estamos ligados emocionalmente. 6. É importante você entender que emoções são inconscientes, né? Elas estão num campo do que chamamos de inconsciente, elas estão lá, você as tem e nem percebe que as tem. Se você está bem, tranquilo, de repente alguma coisa acontece, você já tem uma reação que não sabe de onde veio. Quando a gente trabalha na clínica, né, atendendo e conversando com as pessoas, elas trazem uma relação de afeto com os pais, mas quando elas começam a falar, nós rapidamente percebemos que existe uma mágoa por trás daquela fala que está tentando, inclusive, ser ocultada, né? Então está lá guardada no inconsciente e não tem como fugir muito dessa realidade. 7, e importante, então quando eu percebo essa emoção inconsciente, então quando percebemos a emoção, então que ela se torna consciente, isso é chamado de sentimento. Então o sentimento é a percepção consciente daquilo que você tinha inconscientemente, daquilo que estava escondido, né? Então se você assume que não gosta de alguém e tem essa consciência, você passa então a gerir um sentimento em relação a essa pessoa. Então a ideia de sentimento está ligado à reação, digamos assim, prática da emoção que temos e que às vezes está guardada e escondida. Nem sempre é fácil lidar e gerenciar com tudo isso, né? Geralmente a gente percebe até mais no outro do que na gente, que é um tema para a gente falar uma outra hora, mas as emoções estão aí e elas, quando saem do inconsciente, perdão, então elas vêm para o consciente, tornando-se então sentimento, tá? 8. Não existe culpa em expressar uma emoção, né? As emoções elas geram comportamento e ninguém tem culpa. Uma criança que está com raiva porque ela não pode sair de casa para brincar no parquinho, ela não pode ser culpada por ter essa emoção. Uma criança que fica chateada porque os pais estão vendo TV e não dão atenção para ela, ela não pode ser punida por essa emoção. Isso precisa ser explicado. Então as suas emoções não têm culpa, não existe culpa em sentir uma emoção, existe culpa quando você vai elaborar isso depois e na relação do que vai acontecer a partir dessa emoção, tá? 9. Como o inconsciente, como as emoções são inconscientes, é importante que a gente saiba que o inconsciente é atemporal. Significa que uma coisa que aconteceu quando você ainda era pequena, uma chateação em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, ela continua aí na sua mente, né, no seu escondido, no que a gente chama aqui de inconsciente. E você agirá por isso sem perceber que é efetivamente isso, tá? 10. Emoções evocam memórias, né, e trazem as pressões psicológicas. Imagine você que precisa amar o pai, foi agredido pelo pai, e como é que você lida com essa situação. Então as memórias elas vão forçando psicologicamente, digamos assim, para que a gente reaja, né, diante de muitas situações. Então sempre terão essas questões psicológicas, nessas pressões ligadas aí ao certo e ao errado, erros e acertos e tudo mais. E por mais que você diga, eu termino dizendo que quase nunca você é racional. As pessoas dizem, eu sou mais emoção, eu sou mais razão, eu sou mais coração, eu sou mais cérebro.
invariavelmente nós somos e sempre seremos emocionais. Nós somos seres emocionais, agimos por emoções, são elas que geram o nosso comportamento e são esses comportamentos que inclusive podem se tornar repetitivos, levando você na direção daquilo que muitas vezes você quer evitar. Cuide bem da sua emoção, fique bem, fique em paz, exercite, respire e fique tranquilo. Até breve.